O telefone de Sofia vibrou como um alarme de incêndio no silêncio da madrugada lisboeta e quando ela abriu os olhos, o mundo já desabava. A tela iluminava seu rosto pálido no quarto apertado de um apartamento no bairro Alto, onde as paredes ecoavam ainda os resquícios de uma noite de fado e vinho tinto. Traição, dizia a notificação do Instagram, seguida de uma enxurrada de comentários. Puta! Isso é fake? Escândalo, Sofia. Seu coração parou ao deslizar o dedo. Lá estava a foto. Não qualquer foto. Aquela. O beijo roubado em segredo, sob as luzes amareladas de um estúdio improvisado em Belém, com Maria pressionando os lábios contra os dela, os olhos fechados em uma entrega que Sofia ainda sentia na pele. Como? Quem? As lágrimas vieram quentes, salgadas como o Atlântico que lambia as praias da costa da Caparica, onde ela e Maria haviam sonhado em fugir. Sofia tirou o telefone contra a parede, o vidro rachando como seu peito. Maria. Porquê? Sussurrou para vazio, enquanto Lisboa acordava lá fora, indiferente ao furacão que engolia sua vida. Sofia Mendes, aos 28 anos, era o rosto da nova moda portuguesa, uma influencer que misturava o rendado das camisas de linha lentejanas com cortes minimalistas de estilistas emergentes de Coimbra. Seus posts no Instagram, com mais de 200 mil seguidores, celebravam a essência lusa, saias rodadas inspiradas nos trajes de Minho, acessórios de cortiça de Aveiro, tudo capturado contra fundos de azulejos barrocos ou vinhedos do Douro. Mas por trás das poses ensaiadas e dos filtros dourados, Sofia carregava o peso de uma família conservadora em Setúbal, onde o pai pescador ainda rezava o terço todas as noites pela normalidade da filha única. Ela havia saído do armário aos 22, num jantar de bacalhau à Brás que terminou em silêncios cortantes, e desde então vivia uma existência dupla, a estrela digital que flertava com o mundo e a mulher que escondia o coração de olhares julgadores nas ruas de Chiado. Tudo mudara 3 meses antes, quando Maria Oliveira, a fotógrafa de 30 anos vinda do Porto, cruzara seu caminho. Maria era um furacão de criatividade, cabelos curtos e pretos como a noite tripeira, olhos que capturavam almas através da lente e um estúdio lotado de câmaras antigas e rolos de filme que cheiravam a revelador e saudade. Ela fotografava o invisível, as rugas da voz contando histórias de revoluções em 1974, os gestos tímidos de casais no jardim do Príncipe Real, as sombras dançantes de lanternas durante o São João. Sua exposição a almas de azulejo havia enchido as galerias da Baixa do Porto e Sofia a seguira no Instagram por admiração pura. Vamos colaborar? Propusera Maria numa mensagem direta, anexando um moodboard de imagens etéreas, mulheres em vestidos de chita contra o Tejo, luz filtrada pelas folhas de sobreiros. O primeiro encontro fora em Lisboa, num café escondido na Moraria, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao fado rouco de uma senhora de lenço na cabeça. Sofia chegara nervosa, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa, vestida num conjunto de saia plissada e blusa de renda que ela mesma desenhara. Maria, com sua jaqueta de couro gasta e um colar de conchas de matosinhos, sorriu de um jeito que desarmava defesas. Tu és mais bonita ao vivo que nas fotos, dissera, e Sofia rira, corando como as romãs maduras do Alentejo. Elas conversaram horas, sobre o peso da tradição, como Sofia sonhava em lançar uma linha de roupas que celebrasse o empoderamento lésbico sem gritar, inspirada nas mulheres fortes das cantigas de intervenção, sobre Maria, que fugira de um casamento arranjado em Famalicão para perseguir a arte, carregando o estigma da filha rebelde que a mãe ainda lamentava em cartas perfumadas de lavanda. A colaboração começou como um sonho. Elas alugaram um estúdio em Alcântara, perto dos armazéns abandonados do Tejo, onde o rio sussurrava segredos antigos. Sofia posava com graça felina, girando em vestidos que evocavam as moras de Évora, enquanto Maria clicava, murmurando elogios em portuense macio. Olha para a luz, amor, deixa ela te beijar como o sol de verão em Esposende. As sessões se estendiam até o anoitecer, interrompidas por pausas para bifanas quentes de uma tasquinha ali perto, regadas a cerveja Superboc gelada. Aos poucos, o profissional se entrelaçava ao pessoal. Uma noite, após um take perfeito sob as estrelas, Maria tocou a mão de Sofia e o ar crepitou como fogos de artifício no Santo António. Eu vejo-te, Sofia. Toda tu, sussurrou Maria, e o beijo veio natural, como o vinho do Porto escorrendo pela garganta, doce, inebriante, inevitável.
Elas se tornaram amantes em segredo, roubando momentos nos recantos de Lisboa, um piquenique no Parque Eduardo VII com queijos de serpa e uvas de alcobaça, uma dança lenta num bar de fada em Alfama, onde Amália Rodrigues ecoava em vinis riscados, caminhadas pela costa de Cascais, de mãos dadas só quando o mar a escondia. Sofia sentia-se viva pela primeira vez, como se o fado de sua alma, outrora triste, ganhasse um verso de esperança. Maria, com sua vulnerabilidade escondida atrás da câmara, abria-se como uma ostra, contava das noites em que chorava sozinha no quarto de pensão em Lisboa, longe da família que a renegara, dos amores passados que terminavam em portais de aeroportos, com malas cheias de memórias e corações vazios. Tu és o meu azulejo favorito, brincava Sofia, traçando os padrões invisíveis na pele de Maria, e riam, entrelaçadas em lençóis que cheiravam a maresia e perfume de jasmim. Mas o idílio rachou sutilmente. Durante uma sessão final em Belém, perto do mosteiro dos Jeronimos, Maria sugeriu uma foto íntima só para nós. Algo que captura a essência do que sentimos, sem filtros, disse, os olhos brilhando como o Tejo ao meio-dia. Sofia hesitou. O mundo das redes era cruel, faminto por escândalos, mas cedeu, atraída pela magia daquelas lentes. Elas se beijaram ali, no estúdio improvisado com paredes de cortiça e luz natural filtrada por cortinas de linho, a câmara no tripé capturando o momento em modo silencioso. Era puro, lábios se tocando com reverência, mãos entrelaçadas como raízes de oliveira centenária, um suspiro de alma para alma. Isto é nosso, jurou Maria, apagando o arquivo da câmara com um clique solene. Sofia acreditou. A traição irrompeu como uma onda tsunâmica no dia seguinte. Sofia acordou com um zumbido incessante do telefone, ainda nos braços de Maria, no apartamento alugado em Belém. O sol entrava pelas janelas altas, pintando o quarto de tons alaranjados, e por um instante, o mundo era perfeito. O cheiro de café fresco misturado ao perfume de Maria, o som distante dos elétricos rangendo nas ruas. Mas então, o pavor. O que é isto? Exclamou Sofia, sentando-se abruptamente, o lençol caindo como uma cortina rasgada. A foto estava em todos os lugares, no Twitter, no Facebook, nos stories de influenciadores rivais. Hashtags como Sofia Lesbica e Trai Calmaria se espalhavam como fogo em palha seca. Os comentários eram veneno. Sempre soube que ela era assim, fingindo ser normal, de uma seguidora de Setúbal. Que vergonha para Portugal, isso não é fado, é devassidão, de um anónimo de Braga. Maria, pálida como a porcelana de Vista Alegre, pegou o telefone e congelou. Eu apaguei. Juro pela Virgem de Fátima. Mas o pânico em seus olhos traía dúvida. Sofia vestiu-se às pressas, um robe improvisado de um dos vestidos da coleção, e correu para a rua, onde o ar úmido de Belém a sufocava. Sentou-se num banco perto do padrão dos descobrimentos, os monumentos de heróis passados zombando de sua fragilidade. Lágrimas escorriam, misturando-se ao suor, enquanto ligava para a mãe. Mãe, aconteceu algo terrível. A voz do outro lado, rouca de sono e preocupação, veio como um bálsamo. Filha, o que foi? Os teus posts. Eu vi. Vem para casa, para Setúbal. O mar cura tudo. Mas Sofia não podia fugir. Sua carreira, construída tijolo por tijolo de likes e parcerias, desmoronava. Marcas de roupa portuguesa, de joias de filigrana de Gondomar a sapatos de cortiça de Torres Vedras, cancelavam contratos em mensagens frias. Não podemos associar-nos a controvérsias. De volta ao apartamento, o confronto foi um vendaval emocional. Maria andava de um lado para o outro, as mãos tremendo como folhas de videira no vento do Douro. Deve ter sido o meu assistente, o João. Ele tem acesso ao meu laptop. Eu confiei nele, Sofia, como um irmão. João era um rapaz de 25 anos de Vila Nova de Gaia, que ajudava Maria com edições e backups, sonhando em ser fotógrafo. Ele idolatrava Maria, mas Sofia sempre sentiu um ciúme sutil em seus olhares, não erótico, mas possessivo, como se ele quisesse ser o guardião de seus segredos. Ele me disse que admirava o nosso trabalho, mas... E se for inveja? Ou pior, homofobia disfarçada? Maria desabou no sofá, o rosto enterrado nas mãos, soluçando como uma criança perdida na feira de São Mateus em Viseu.
Sofia, dividida entre raiva e amor, ajoelhou-se ao seu lado. Por que não me contou o que ele sabia de nós? Eu confiei em ti, Maria. Aquela foto era sagrada, como um voto num altar de romaria. Elas se abraçaram, mas o abraço era frágil, rachado pela dúvida. Nas horas seguintes, ligaram para João, que atendeu com voz trêmula. Eu não fiz isso. Juro pela minha avó que me ensinou a rezar. Mas as provas acumulavam-se. O IP do upload traçava para um café em Gaia, onde ele frequentava. Maria, devastada, confrontou-o pessoalmente no dia seguinte, pegando o comboio para o norte. Sofia ficou em Lisboa, navegando o caos online, mensagens de apoio de seguidoras lésbicas anónimas que compartilhavam histórias de coming out em vilas remotas do interior, mas também ódios viscerais, de trolls que a chamavam de pecadora contra a tradição católica. Enquanto Maria viajava, Sofia refugia-se na memória de momentos puros. Lembrou-se da viagem que fizeram a Sintra dias antes do desastre, o Palácio da Pena erguendo-se como um sonho romântico nas colinas verdes, onde elas passearam de mãos dadas sob a chuva fina, rindo das lendas de mouros e rainhas. Maria fotografara Sofia contra as torres coloridas, capturando não só beleza, mas essência, a mulher que desafiava o machismo enraizado na sociedade portuguesa, onde até o fado, voz das mulheres oprimidas, era cantado por homens em ternos pretos. Tu és a minha musa revolucionária, dissera Maria então, e Sofia sentira as asas crescerem. Mas o norte trazia sombras. Maria chegou ao porto sob um céu de chumbo, o Douro inchado pelas chuvas de outono. João esperava no estúdio, um loft decadente na ribeira, com vistas para as caves de vinho onde o porto envelhecia como segredos. Eu fiz backup do dia errado, confessou ele, os olhos vermelhos, caindo de joelhos. Queria proteger-te, Maria. Achei que se eu guardasse, ninguém roubaria. Mas o meu ex-namorado. Ele acessou o meu computador enquanto eu dormia. Ele é daqueles que odeia aberrações, como diz. Eu não sabia que ele faria isso. A traição era dupla, João por negligência, o ex por ódio puro. Maria sentiu o chão sumir, como se o granito portuense se dissolvesse. Gritou, chorou, quebrou uma câmara velha contra a parede, o estalo ecoando como um fado de perda. De volta a Lisboa, Maria contou tudo a Sofia num café em Belém, sob o olhar vigilante dos pastéis de nata intocados. Não foi intencional, mas dói o mesmo. Eu falhei contigo. Sofia, com o coração em farrapos, tocou sua mão. Nós falhamos juntas. O mundo nos pune por amar abertamente, mas eu não quero esconder mais. Elas decidiram enfrentar o escândalo. Sofia postou a foto original, com uma legenda em português poético. Este beijo é o meu fado vivo. Não de tristeza, mas de amor que resiste como o Tejo às marés. Obrigada, Maria, pela lente que me mostrou quem sou. Os likes explodiram, mas também os haters. A mídia portuguesa pegou. Jornais como o Público publicavam artigos sobre o casal que desafia tabus, enquanto tabloides sensacionalistas gritavam escândalo lésbico abala a moda nacional. O conflito escalou quando a família de Sofia interveio. O pai, Manuel, um homem de mãos calejadas pelo sal do mar, desceu de Setúbal num autocarro lotado, o rosto marcado como as dunas de Troia. Filha, isto não é para ti. Volta para a igreja, casa com um bom rapaz como o filho do teu tio. A discussão no apartamento foi um duelo de almas, Sofia gritando sobre liberdade, o pai invocando tradições de gerações, onde o amor era heteronormativo como o bacalhau no Natal. Maria, presente, defendeu-a com voz firme. Senhor Mendes, o amor não tem gênero. É como o vinho, bom quando autêntico. Manuel saiu bufando, mas algo mudara, um brilho de dúvida em seus olhos, como o primeiro raio de sol após tempestade. As semanas seguintes foram um turbilhão de dor e resiliência, tecidas com o fio da cultura portuguesa que as unia. Sofia e Maria mergulharam no trabalho como salvação, transformaram a colaboração em uma exposição itinerante, Azulejos do Coração, que viajava de Lisboa a Porto, passando por Évora e Faro.
As fotos, editadas para ocultar o íntimo, celebravam a feminilidade lusa, mulheres em trajes de viúva de Alcotim posando com orgulho, influenciadas pelas sardinhadas de verão, rostos de lésbicas anônimas de vilas do Ribatejo, capturadas em gestos cotidianos que gritavam dignidade. A abertura em Lisboa, no Museu do Traje em Belém, foi um triunfo agridoce. Flashes de câmaras, aplausos de aliados, mas sussurros de conservadores que boicotavam com cruzes no peito. No meio do caos, o romance delas florescera em profundidade. Numa noite chuvosa, fugiram para a Serra da Arrábida, onde os sobreiros sussurravam segredos ancestrais. Alugaram uma casa de campo simples, com paredes caiadas e chaminé crepitante, e cozinharam um cozido à portuguesa, carnes fumadas, grão de bico, tudo regado a vinho de Bucelas. Sentadas à mesa de madeira tosca, Maria abriu o coração. Crescia ouvindo fado na casa dos avós em Alfândega da Fé, onde as mulheres cantavam de amores perdidos. Eu temia ser mais uma história triste. Sofia, traçando os veios da mesa como mapas de desejo, respondeu: então vamos escrever o nosso fado alegre. Com guitarras e viola, não só lamentos. Elas dançaram na cozinha, pés descalços no chão de azulejos frios, corpos movendo ao ritmo de um imaginário Amália, rindo até as lágrimas de tristeza se misturarem às de alegria. Mas o fantasma da traição pairava. João, consumido pela culpa, apareceu em Lisboa na Naunsed, carregando uma garrafa de aguardente de medronho das serras algarvias como penitência. Eu traí a confiança de vocês. Meu ex, eu terminei com ele, mas o dano está feito. Ele confessou detalhes. O ex, um bancário homofóbico de Matosinhos, roubara o arquivo para vingar o rompimento, postando em fóruns anónimos de extrema-direita que fervilhavam em Portugal pós-pandemia e quando discursos de defesa da família tradicional. Sofia, inicialmente furiosa, viu a dor em seus olhos, o mesmo peso que ela carregava. Perdão não apaga cicatrizes, mas talvez cure, disse, estendendo a mão. Maria, mais dura, perdoou devagar, mas integrou a exposição como assistente, transformando culpa em redenção. O verdadeiro alto trau veio durante a inauguração em Porto, na Galeria de Serralves, sob os jardins modernistas que contrastavam com a herança ribeirinha. A multidão era eclética, artistas de vanguarda, donas de casa curiosas de Gaia, ativistas LGBTQ+, com bandeiras arco-íris tecidas à mão. Sofia discursava, voz trêmula mas firme, sobre como a foto vazada não era vergonha, mas hino. Em Portugal, terra de navegadores, nós navegamos amores proibidos como o Vasco da Gama navegou oceanos. Que este escândalo seja nossa carreira da Índia, cheia de perigos, mas levando a tesouros. Aplausos ribombaram, mas então um homem na plateia, o ex de João, irreconhecível em terno escuro, gritou: vocês destroem a nossa cultura. Saiam daqui, degeneradas. O salão congelou. Maria, pálida, apertou a mão de Sofia, mas foi ela quem avançou. Cultura? O fado nasceu de mulheres como nós, silenciadas mas eternas. Vá chorar no seu ódio, enquanto nós cantamos. O incidente viralizou, dividindo opiniões, solidariedade de figuras como a fadista Carminho, que tuitou apoio, condenação de políticos conservadores em Faro, que pediam valores cristãos. Sofia e Maria fugiram para o Douro após o evento, alugando um quarto numa quinta vinícola em Pinhão, onde as vinhas serpenteavam como veias de terra fértil. Ali, entre provas de vinhos tintos robustos e piqueniques à beira-rio, o amor se reconstruiu. Eu traí a tua confiança indiretamente, admitiu Maria uma tarde, enquanto colhiam uvas maduras, o sol filtrando pelas folhas. Mas aprendi que o amor verdadeiro é como este vinho, fermenta na dor para adoçar. Sofia, com suco roxo manchando os dedos, beijou-a devagar, e eu aprendi que escândalos não nos definem. Nós definimos o nosso destino. De volta à rotina, o casal enfrentou ramificações sociais. A mãe de Sofia, Rosa, uma costureira de Setúbal que bordava mantos para santas, visitou-as em Lisboa. Eu rezo por ti, filha, mas vejo agora, o teu amor brilha como as luzes da festa do vinho em Alcácer. Era um passo tímido, mas humano, o Portugal rural cedendo à empatia. Já a família de Maria, mais rígida no norte, cortara laços, mas ela encontrou irmandade numa comunidade lésbica em Porto, que se reunia em bares escondidos para cantar fado adaptado, versos de empoderamento.
O clímax emocional veio numa noite de São João em Lisboa, com martelos e alhos porros voando nos chãos de fogo. Sofia e Maria, vestidas em roupas casuais de algodão minhoto, juntaram-se à multidão no Rocio. Mas o passado bateu à porta. O ex de João, embriagado, confrontou-as numa rua lateral. Vocês acham que ganharam? Eu espalharei mais. A briga foi feia, empurrões, gritos e quando contra as fachadas pombalinas. Sofia levou um soco no braço, mas Maria, feroz como uma leoa de Mondego, revidou verbalmente. O teu ódio é o teu prisão. Nós somos livres. A polícia interveio, mas o incidente reforçou sua união. No hospital, costurando o hematoma de Sofia, Maria jurou: nunca mais deixo o medo nos separar. Com o escândalo evoluindo para um movimento, Sofia e Maria canalizaram a dor em ativismo. Elas lançaram uma campanha online, Beijo de Azulejo, convidando mulheres portuguesas a compartilhar histórias de amores não convencionais, uma enfermeira de Coimbra que amava em segredo durante a ditadura, uma surfista de Ericeira que beijava ao luar nas ondas. As respostas inundaram, tecendo uma tapeçaria de resiliência, de trás os montes à madeira, vozes silenciadas ganhavam eco. Sofia, com sua influência, atraiu parcerias. Estilistas de Lisboa criaram uma linha de roupas amor sem filtros, com estampas de azulejos retratando casais diversos. Maria expôs fotos inéditas em Coimbra, na Biblioteca Joanina, onde o ouro barroco contrastava com imagens modernas de afeto. Mas o conflito interno fervia. Sofia lutava com inseguranças. E se o meu pai nunca aceitar? E se perdermos tudo? Maria, marcada pela traição indireta, questionava: sou digna de ti, depois de falhar na guarda do nosso segredo? Essas conversas, ao redor de mesas de petiscos, azeitonas de Elvas, queijos de azeitão, eram cruas, como o vinho verde ácido que bebiam. Numa viagem a Évora, no Alentejo infinito, elas visitaram os templos romanos, sentando-se entre ruínas onde o tempo parava. O amor nosso é como estas pedras, antigo, resistente às eras, disse Sofia, traçando inscrições latinas na mão de Maria. Ali, sob o céu estrelado, elas fizeram amor com ternura, não carnal, mas espiritual, entrelaçando almas como eras em oliveiras seculares. A traição de João, agora aliado, revelou camadas mais profundas. Ele confessou não só a negligência, mas um ciúme velado. Eu amava Maria como amiga, mas vi em vocês o que eu nunca tive, coragem para o amor autêntico. Seu ex, processado por difamação, enfrentava julgamento em Porto, um marco para a justiça LGBTQ+, em Portugal. Maria testemunhou, voz firme no tribunal de granito frio. Ele não roubou só uma foto, roubou a nossa paz. Mas o amor renasce, como o Porto após os incêndios. A sentença, multa e retratação pública foi vitória, mas o custo emocional pesava. O ápice do drama veio durante a Romaria de Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, um festival de fé e folclore no norte. Sofia e Maria foram convidadas para fotografar a procissão, com seus trajes regionais de filigrana e bordados. Mas o passado ressurgiu. A mãe de Maria, uma viúva devota desposente, apareceu na multidão, rosto envelhecido pelo tempo e rancor. Filha, volta para casa. Isto é pecado aos olhos de Deus. O confronto foi público, sob os balões coloridos e o cheiro de sardinhas assadas. Maria, chorando, gritou: Mãe, o meu pecado é não te amar o suficiente para te mostrar quem sou. Sofia interveio, abraçando a sogra relutante. Senhor Oliveira, o amor é graça divina, não maldição. A mulher, tocada pela sinceridade, murmurou uma bênção trêmula antes de partir, um perdão incompleto, mas semeado. De volta ao sul, o casal curou feridas em Faro, no Algarrovo Dourado. Caminharam pelas falésias de Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido, sussurrando promessas ao vento atlântico. Se o escândalo nos quebrou, nós nos refizemos mais fortes, disse Sofia, colhendo figos silvestres. Maria, com câmara em punho, capturou o momento. Sofia contra o horizonte infinito, símbolo de horizontes expandidos. O romance delas, agora público, inspirava. Convites para podcasts sobre identidade que era em Portugal, colaborações com o ILGA Portugal em marchas do orgulho em Lisboa. Contudo, o BKCH ameaçava.
Sofia descobriu uma gravidez falsa, um susto de saúde que a levou a questionar maternidade em seu amor não tradicional. Quer filhos, Maria, mas como, num mundo que nos julga? A crise as levou a uma retira em Tomar, no convento de Cristo, onde ordens templárias ecoavam lições de fé e segredo. Ali, entre claustros e rosas, elas sonharam futuro, a adoção, talvez, ou uma família escolhida de amigos como João. O nosso legado será amor multiplicado, jurou Maria, e Sofia acreditou, o coração aquecido como o sol alentejano. O outono trouxe calmaria, mas com raízes profundas na terra portuguesa. Sofia e Maria mudaram-se para uma casa modesta em Cascais, com vista para o mar que unia Lisboa ao infinito. A rotina era poesia cotidiana, manhãs de café com broas de mel de avintes, tardes de trabalho no ateliê improvisado, Sofia desenhando padrões inspirados em rendas de Vila do Conde, Maria editando fotos ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. Elas adotaram um gato de rua, batizado de Fado, que ronronava nos joelhos durante sessões de costura, símbolo de lares reconstruídos. O conflito residual veio da carreira. Uma marca rival, de moda rápida em Braga, tentou sabotar. Espalharam rumores de que a coleção de Sofia era propaganda gay forçada. O boicote online doeu, mas elas contra-atacaram com uma live no Instagram, cozinhando caldeirada de peixe enquanto contavam histórias. Na cozinha portuguesa, como no amor, misturamos ingredientes improváveis para criar algo divino, brincou Sofia, e os espectadores, de jovens em Faro expatriados em Toronto, doaram para causas LGBTQ+. João, redimido, gerenciava as redes, transformando o ódio em comunidade. O romance aprofundava-se em gestos humanísticos. Numa viagem ao Douro Superior, colheram uvas para vinho do Porto, mãos sujas de purpurina roxa, rindo das mancadas. Tu és o meu mosto, crua, mas prometendo doçura, sussurrou Maria, e Sofia respondeu com um beijo salgado de suor e terra. Elas visitaram a mãe de Maria em Esposende, um passo corajoso. A mulher, agora com netos imaginários em mente, ofereceu bolos de nós regionais, um gesto de trégua. Eu rezo pelo teu caminho, filha, disse, e Maria chorou, abraçando-a como nas infâncias de verões na praia de Ofir. O verdadeiro clímax BKCH surgiu inesperado. Sofia recebeu uma oferta de trabalho em Paris, de uma casa de moda que admirava sua autenticidade que era. Vai, amor. Eu sigo-te, incentivou Maria, mas o medo de separação e, quando traições passadas, as paralisou. Numa noite de tempestade em Cascais, com o mar rugindo como leões do Minho, discutiram. E se o sucesso nos afastar, como o Tejo separa margens? Lágrimas fluíram, mas na manhã seguinte, sob arco-íris pós-chuva, decidiram juntas. Sofia recusou, optando por lançar sua própria marca em Portugal, Saudade Tecida, com Maria como diretora criativa. O nosso lugar é aqui, onde o fado nos moldou. A traição final, não de pessoas, mas do destino, veio com a doença da mãe de Sofia. Rosa, diagnosticada com um tumor no pulmão, chamou-as a Setúbal. No quarto hospitalar, cheirando a desinfetante e mar, ela confessou: eu sempre soube do teu amor, filha. Temia pelo julgamento, mas vejo agora, é bênção. Sofia e Maria cuidaram dela, cantando fado suave ao pé da cama, mãos unidas. Rosa partiu numa manhã de névoa, como as que envolvem a Serra da Arrábida, deixando um testamento de aceitação. Amai sem medo, como o mar ama a costa. O luto as uniu mais. No funeral, à beira do Sado, com redes de pesca balançando como lágrimas, Sofia discursou: Mãe, teu amor foi o meu primeiro azulejo, belo, eterno. A comunidade de Setúbal, outrora fechada, aplaudiu, um Portugal em transformação. O inverno trouxe renascimento, como o ciclo das amendoeiras em flor no Alentejo. Sofia e Maria, fortalecidas pela perda, expandiram Saudade Tecida, lojas em Lisboa e Porto, com vitrines de azulejos que narravam histórias de amor diverso. A marca celebrava o humanismo português, tecidos de lã minhota para casacos que abraçavam corpos de todas as formas, acessórios de cortiça gravados com versos de Sofia de Melbrenner, O amor é o mar. Elas contrataram artesãs de vilas remotas, empoderando mulheres como as avós de Maria, que outrora costuravam em silêncio. O romance, agora maduro, era tapeçaria de memórias.
Aniversário de 1 ano, um piquenique em Óbidos, vila medieval de livros, onde leram poesia lésbica de Natália Correia contemporâneas, sob muralhas que viram séculos de segredos. Tu és o meu conto sem fim, disse Sofia, e Maria respondeu com uma foto instantânea, capturando o eterno no efêmero. Conflitos menores persistiam, olhares enviesados em mercados de Natal em Aveiro, dúvidas sobre o futuro, mas eram resolvidos em diálogos profundos, como monges templários em debate. João, agora sócio, encontrou amor próprio num parceiro de Viseu, fechando o ciclo de redenção. O ex, isolado em sua amargura, tornou-se irrelevante, um eco distante. O desfecho veio na primavera, durante a Feira das Almas em Viana do Castelo, ironia poética, celebrando vida após morte. Sofia e Maria, noivos num ritual simples à beira-douro, trocaram anéis de filigrana de Gondomar, gravados com azulejos eternos. Amigos e famílias, o pai de Sofia, agora orgulhoso, a mãe de Maria, reconciliada, testemunharam, sob fogueiras de São João dissipadas. Nós sobrevivemos ao escândalo, à traição, às lágrimas, proclamou Sofia, para tecer um amor que honra Portugal, apaixonado, resiliente, humano. Elas dançaram ao fado, não de dor, mas de alegria, guitarras vibrando como corações batendo em uníssono. O futuro? Exposições em Bruxelas, filhos adotivos sonhados, um legado de histórias que inspiram gerações. Pois no fim, como o Tejo que flui para o mar, seu amor não acabava, expandia-se, infinito e luminoso.